Olá, sou escritor, professor Edson Oliveira. Neste vídeo falo sobre um tema interessante que é a opção entre ser empregado e ser empreendedor. É uma escolha difícil porque nem sempre é possível escolher entre ser empregado e ser empreendedor. Evidentemente, a maioria prefere ser empreendedor, mas para ser empreendedor não basta este título bonito de empreendedor, de empresário. É preciso ter minimamente alguns pré-requisitos para que você não seja apenas uma pessoa que pratica comércio. Isso é diferente. Ser empreendedor é mais difícil do que ser empregado. Fato. Empregado, você, claro, passa por situações desagradáveis, tem que obedecer ordens, mas ser empreendedor também passa por situações desagradáveis e tem que obedecer legislações trabalhistas, tributárias, previdenciárias. Então, organizar esse conjunto de fatores favoráveis e desfavoráveis é muito difícil. O empregado, dependendo do tipo de emprego, tem algumas prerrogativas, algumas facilidades. Fiz a minha parte, tchau. Às vezes dorme tranquilo porque não se preocupa com o emprego, mesmo que a empresa, que o empreendedor esteja em situação difícil. O empreendedor, ou empreendedora, evidentemente, nem sempre faz este mesmo caminho. Precisa ter êxito, ter resultado para pagar fornecedores, aluguel, empregados, colaboradores, enfim. Depois de computar todos os gastos, despesas, custos, ter lucro. O que mantém um empreendimento ativo é o lucro, o resultado, que pode ser mensal, trimestral, semestral, anual. Geralmente, essa conta pode ser melhor avaliada anualmente. Só que anualmente é um tempo muito grande, muito extenso, até que a pessoa descubra que no final do ano ela não terá o resultado esperado. Exemplo, você tem um empreendimento que fatura, por exemplo, esse é um dado estatístico, esse é um dado aleatório, fatura 50 mil por mês. É preciso fazer a conta de quanto é gasto, quanto a pessoa pode ter de lucro efetivo, lucro chamado lucro líquido final, quando fatura 50 mil por mês, sem tirar as questões estruturais, as questões da logística, do atendimento do cliente, da dependência total de cliente, de consumidores finais, que são os seus clientes, e da perspectiva de continuidade do negócio, sem contar com os problemas da concorrência, da legislação e da participação do governo na vida da sua empresa, do seu empreendimento. Então isso é sério, isso é muitíssimo sério. Eu conheço muitos empreendedores que fracassaram porque não conseguiram dar conta de tudo que aconteceu fora daquilo que ele previa, daquilo que ele planejava, daquilo que ele planejou ao longo de algum tempo. Conheço grandes empreendedores aqui na Bahia, estou falando aqui de Salvador, por exemplo, que ficaram décadas atuando e de repente desapareceram. Claro que aconteceram erros estratégicos, erros de decisões, mas eu estou falando de grandes empreendedores. Pequenos empreendedores, muito pior. Porque os grandes empreendedores, ao final,
conseguem, pelo menos, fazer algum patrimônio pessoal, separando pessoa jurídica e pessoa física. Os pequenos empreendedores não têm isso. Eles não conseguem fazer patrimônio pessoal, nem manter suas pequenas empresas, médias empresas em continuidade. São chamadas as microempresas, pequenas empresas, empresas de pequeno porte, EPP, ME, microempresas, ou até empreendedores individuais, microempreendedores individuais. É dificílimo conduzir esta jornada. Bom, mas aí surge um plano C. Plano A, ser um empregado bem-sucedido, bem estável, com a renda segura, tranquila. Plano B, ser empreendedor, conseguir tocar o negócio, que é muito sacrificante, muito desgastante, muito preocupante. E plano C, ser um médio ou grande empreendedor, que é muito mais preocupante, muito mais desgastante, muito mais trabalhoso. Então, diante desses cenários, difícil é saber o que fazer. Muitas pessoas, de forma inteligente, pelo menos há alguns anos, 5, 8, 10 anos, descobriram a internet como forma de empreendedorismo. E muita gente se deu bem. Só que os tempos mudam, as coisas mudam, o contexto muda. E hoje está muito mais difícil também ser empreendedor digital, influencer, criador de conteúdos, porque tem muita gente fazendo a mesma coisa que outras pessoas fazem. Então você precisa ter mais conteúdo, mais qualificação, mais experiência para levar para seus possíveis seguidores ou potenciais seguidores uma informação útil, importante, que ela perceba a diferença entre empreender e ser empregado, ou ser servidor público, por exemplo, que ainda é considerado uma das melhores opções em nível de emprego. Não há garantia que isso é a melhor coisa. Claro que o bom empreendedor, o empreendedor criativo, o empreendedor que tem expectativas, ideias, tem grandes chances. E, aliás, a propósito, os maiores empreendedores do mundo são as pessoas mais ricas do mundo. Então, empreender é difícil, mas é possível ser empreendedor bem-sucedido. É possível. Não é fácil, mas é possível. Resumindo, a escolha é pessoal. Quer ter uma vida mais tranquila? Servidor público. De preferência, servidor público. Estadual, distrital, federal, municipal. Quer ser bem-sucedido profissionalmente? Tenha um emprego estável. A empresa, a iniciativa privada não garante isso. Fato. Peguem as grandes empresas que faliram, que quebraram no Brasil e ficaram com dívidas trabalhistas grandiosas. Então o empregado foi punido. Aquele colaborador que passou 20, 30 anos, não conseguiu uma aposentadoria, foi punido. Não consegue receber, ou não conseguiu ainda receber, todos os seus direitos trabalhistas. Quando alguém opta pelo serviço público, há uma relativa garantia maior. É possível ter uma vida tranquila, menos, digamos, atormentada com o serviço público. Estou falando de Brasil, não sei como é que funciona em outros países. Mas quando você decide ser pequeno empreendedor, médio empreendedor ou grande empreendedor, tudo muda. Tudo fica mais difícil, acredite. E a propósito,
na internet atualmente, estou falando no mês de julho de 2025, tudo ficou mais difícil, porque todas as pessoas que não viram possibilidades de ter um bom emprego público, ser um pequeno médio empreendedor, um comércio com ponto fixo, um aluguel, um empregado, comprar ponto, sem capital de giro principalmente, essas pessoas perceberam a grande dificuldade que é manter a relação emprego, negócio, rendimento, sem falar do monitoramento do governo sobre essas pequenas e médias empresas. Elas são punidas, em tese, para gerar empregos. Elas são punidas para contribuir com a sociedade de alguma maneira. Conheço donos de restaurantes, conheço donos de supermercados, conheço muitas pessoas, lojas de roupa, lojas de artigos de uso pessoal. Muita gente que passa por muita dificuldade porque é preciso batalhar todos os dias para vender.